pessoal, nós vamos iniciar mais uma disciplina, agora essa disciplina de saúde coletiva. Eu sou o professor Ohari, e essa disciplina é dividida em alguns módulos e unidade. Então, no primeiro módulo, na unidade 1, nós vamos falar um pouquinho sobre saúde pública e saúde coletiva, certo? E também vamos estudar um pouquinho sobre a história da saúde pública. Então, primeiramente, quando a gente vai falar sobre saúde pública ou saúde coletiva, a gente tem que ter em mente qual que é o conceito de saúde. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde ela é um completo bem-estar físico, social e mental. Ela não é apenas só a ausência de doença. Então, é preciso que a pessoa tenha aí um bem-estar físico, social e mental para ela manter seus níveis de saúde adequados. Então, para que o indivíduo ele seja saudável, não basta apenas ele não ter doença. Então, ele tem que agir na produção da sua saúde, seja através de cuidados já conhecidos, como também na produção aí, ou por ações que vão influenciar na sua saúde, certo? Então, a saúde ela é resultante de diversos fatores. Fatores ambientais, fatores sociais, habitação, educação, lazer, liberdade de ir e vir, o acesso à terra, o acesso aos serviços de saúde. Então, a inter-relação de todos esses fatores é que vão ser fundamental, que vai ser fundamental para que a pessoa desenvolva aí um processo de saúde adequado, certo? De acordo aí com seus níveis de vida. E isso pode, então, gerar diversas desigualdades. Mas para entender um pouquinho sobre esses conceitos, a gente tem que ter em mente o que é saúde pública e saúde coletiva. Então, acompanhem comigo aí. A saúde pública ela é compreendida como uma ciência e a arte de evitar doenças e prolongar a vida e promover a saúde física e mental, e a eficiência através de esforços organizados da comunidade. Então, ela visa o saneamento do meio, o controle das infecções comunitárias, a educação do indivíduo nos princípios da higiene pessoal, a organização de serviços médicos de enfermagem para diagnóstico precoce e também o tratamento de doenças, e o desenvolvimento dos mecanismos sociais que vão assegurar que cada pessoa da comunidade ela tenha uma vida adequada e tenha manutenção adequada de sua saúde. Então, como eu acabei de falar para vocês, é preciso que haja todo um nível e uma inter-relação entre todo esse processo ambiental, social, físico, para que a pessoa tenha manutenção de sua saúde adequada. E a saúde pública, através da saúde coletiva, por exemplo, ela vai empreender vários esforços para que isso aconteça. Então, isso vai variar desde os níveis de prevenção, isso vai variar através da vigilância epidemiológica, que vai determinar os agravos de saúde que são específicos de cada região, por exemplo, as formas de prevenção, o meio de entender a doença para que ela, então, possa ser tratada da melhor forma possível. E, para isso, então, é preciso que a gente tenha esses conceitos em mente. Então, acompanhe mais uma vez. Então, a arte e a ciência de promover, proteger e restaurar a saúde dos indivíduos e obter um ambiente saudável também é entendido como saúde pública. Então, é através de ações e serviços resultantes de esforços organizados e sistematizados da sociedade. A saúde pública ela é o esforço organizado da sociedade, principalmente através de suas instituições de caráter público. Então, qual que é o objetivo dessa saúde pública? Então, ela tem o objetivo de promover, proteger e restaurar a saúde através da identificação desses agravos em saúde do indivíduo. O que temos que entender é que a saúde coletiva / saúde pública, ela tem esse caráter coletivo, esse caráter de entender os problemas de uma comunidade como um todo, para tentar, então, manter a saúde daqueles indivíduos de determinada comunidade ou de determinada região em níveis adequados, certo? A saúde coletiva, então, acompanhe comigo. Ela pode ser definida como um campo de produção de conhecimentos voltado para a compreensão da saúde e a explicação de seus determinantes sociais, em âmbito de práticas direcionadas prioritariamente para a sua promoção, além de voltadas para a prevenção e o cuidado de agravos e doenças. Então, tomando por objeto não apenas os indivíduos, mas, sobretudo, os grupos sociais. Então, como vocês observaram aí através dos slides, a saúde pública ela tem aquele caráter de observar como um todo uma determinada região, uma determinada comunidade. A saúde coletiva, por sua vez, ela vai observar os grupos sociais, a influência que isso vai determinar nas ações de saúde que devem ser empreendidas em determinado local para que a saúde dessa população se mantenha no nível adequado, certo? Continuando aí, a gente vai entender a diferença entre saúde coletiva e saúde pública. Então, acompanhem comigo aí.
A saúde pública, ela toma como objeto de trabalho os problemas de saúde, definidos em termos de morte, doenças, agravos e riscos em suas ocorrências no nível da coletividade. Então, nesse sentido, o conceito de saúde que lhe é próprio é o da ausência de doenças, mas não só aí. Por isso é importante a gente diferenciar em relação à saúde coletiva, que, por sua vez, toma como objeto as necessidades de saúde, ou seja, todas as condições requeridas não apenas para evitar a doença, mas também para prolongar a vida, certo? E melhorar a qualidade de vida do limite que é possível, né? Permitindo, então, o exercício da liberdade humana e na busca da sua felicidade, por exemplo. Então, uma vez que a gente vai entender a diferença desses dois campos de conhecimento, a gente, então, pode determinar os objetivos da saúde pública. Então, acompanhe aí. Então, assegurar o bem-estar do coletivo, elevar os níveis de saúde da população, certo? E ter a base fundamental para a reprodução do desenvolvimento social. Então, a saúde pública, pessoal, ela é responsável pela avaliação dos problemas de saúde. Então, ela vai empreender diversos programas e esforços para poder identificar e avaliar esses problemas de saúde. Através da vigilância epidemiológica, por exemplo, que vai observar a ocorrência de casos, a letalidade de certos agravos em saúde, a mortalidade desses agravos e a importância que isso tem para a manutenção da saúde da comunidade. Então, quem vai proteger aí toda essa questão da saúde e manutenção é a saúde pública, através de quê? Desses esforços que eu acabei de falar para vocês. E pela formulação, então, e implementação, certo? De meios como enfrentar. Então, por exemplo, campanhas de vacinação, campanhas de conscientização, campanhas de prevenção de algumas doenças, de surtos. Então, como vocês podem observar aí, estamos vivendo em um momento crítico da nossa sociedade, em que a prevenção é a melhor forma, né, de conter aí a pandemia pela qual estamos passando. Então, quem determina esses meios de prevenção, de certa forma, é a saúde pública, através dos meios que ela consegue estudar a sociedade e os agravos que ocorrem, a forma de contágio, a transmissão, para que, então, ela possa implementar essas ações para que os agravos não continuem aí com surtos muito altos. Uma forma de enfrentar, por exemplo. Então, acompanhe comigo aí. A saúde pública, ela tem que estabelecer prioridades, né? O que é um problema de saúde pública? Então, a primeira coisa é tentar estabelecer aí o que é um problema de saúde pública. Então, problemas de saúde pública, eles acometem um certo número de indivíduos, né, sendo passíveis de tornarem objeto de ações individuais ou coletivas para sua prevenção e controle em termos populacionais. Então, eles vão adquirindo relevância que aí, então, vai justificar a intervenção do Estado. Para quê? Para atender às demandas da sociedade, como correspondente de alocação de recursos públicos. Posso dar um exemplo do momento em que vivemos. Do momento em que se instaurou surtos, né, um surto repentino de uma doença que tinha um alto contágio e tinha certos níveis de mortalidade, letalidade, então a saúde pública começou a estudar o quê? Os meios de contágio, prevenção, transmissão, para então empreender esforços para que fosse contido esses surtos dessa doença e então o menor número de pessoas fossem acometidos, certo? Então isso é um problema de saúde pública. Por quê? Porque envolveu diversas comunidades, diversas regiões e foi preciso então implementar esforços para enfrentar. Então, para entender um problema de saúde pública, temos que observar a magnitude deste problema. Então, as doenças com elevada frequência que afetam grandes contingentes populacionais, elas se traduzem pela incidência, prevalência, mortalidade, anos potenciais de vidas perdidos, e isso vai constituir uma causa comum de mortalidade e morbidade. É como eu acabei de falar. Para entender, então, a importância que certo agravo tem em uma sociedade, em uma comunidade, é preciso entender aquilo que causa o agravo. Então, a saúde pública, a saúde coletiva, ela vai atuar nesse sentido, entendendo como o agravo se instaura para poder, então, implementar esforços para enfrentar. E a magnitude desse agravo vai interferir basicamente em todo esse processo de enfrentamento. Continuando aí, a vulnerabilidade. Então, doenças e agravos para os quais existem instrumentos específicos de prevenção. Então, existem métodos eficazes de prevenção e controle. Os métodos não estão sendo adequadamente utilizados. Nesse sentido aqui, tem que avaliar também os métodos que já existem.
Se as campanhas, por exemplo, se as campanhas de vacinação estão eficazes, estão abrangendo a população, se a informação está chegando, se aqueles níveis de conscientização sobre determinado assunto está surtindo efeito na comunidade e eles estão realizando os meios de prevenção adequados, tudo isso vai determinar a vulnerabilidade, então, no enfrentamento desse processo. Transcendência. Então, acompanhem comigo. É o conjunto de características apresentadas por doenças e agravos de acordo com a sua apresentação clínica e epidemiológica. Então, é importante a severidade, a relevância social e a relevância econômica. Quando a gente fala de severidade, a palavra já diz, vem de severo. Então, é o quanto de mortalidade, letalidade aquele agravo pode ser, certo? São os níveis, são as taxas de mortalidade, as taxas de letalidade. A relevância social é o que aquilo significa para a sociedade, é o que aquilo significa para o indivíduo. Então, qual que é o estigma que aquela doença causa? Qual que é o medo? Qual que é a indignação? E a relevância econômica é quando aquilo pode trazer problemas econômicos para determinada comunidade, certo? Como restrições comerciais, como perdas de vida. Então, tudo isso pode gerar problemas de relevância econômica que devem ser avaliados também pela saúde pública e saúde coletiva. Então, continuando aí, eu vou propor para vocês assistirem um vídeo para entender o que é saúde pública e saúde coletiva para a gente encerrar esse módulo. Então, é um vídeo que é de autoria da Fiocruz e ele vai trazer, então, toda a trajetória da saúde pública, e desde os períodos coloniais, de quando iniciou a colonização do Brasil, até aí os problemas que foram surgindo, criação de instituições como, por exemplo, a própria Fiocruz, Instituto Butantan, até a criação do SUS, para vocês terem um panorama de como a saúde pública no Brasil evoluiu até a criação do nosso Sistema Único de Saúde. Obrigado. A história da saúde do Brasil pode ser contada a partir do descobrimento. Claro, os índios já padeciam de algumas enfermidades, mas os problemas ficaram mais graves com a chegada dos colonizadores. Foi lá, 500 anos atrás, que começamos a busca por soluções para as questões de saúde dos brasileiros. Terra vista! Durante os 389 anos da colônia e do Império, pouco ou quase nada se fez pela saúde no Brasil. Já naquele tempo, o acesso aos tratamentos variava de acordo com a classe social. Os pobres e escravos viviam em condições muito duras e eram os primeiros a cair por terra. Já os nobres e os colonos brancos com posses tinham acesso aos médicos e remédios da época, e assim, maiores chances de enfrentar as doenças e a morte. Para a maior parte da população, a opção eram as Santas Casas de Misericórdia, implantadas pelos religiosos. Mas os hospitais viviam na pobreza e, na maioria das vezes, os tratamentos não iam além da canja de galinha e da caridade. Os doentes recorriam aos curandeiros ou similares, na época, os grandes conhecedores das terapias de cura e do poder das ervas medicinais brasileiras. Vou curar vosso ser. Após a independência, Dom Pedro I realizou as primeiras mudanças significativas para melhorar a saúde do povo.
transformou escolas em faculdades, criou órgãos para vistoriar a higiene pública, delimitou funções para os praticantes da medicina. Mas as medidas foram pouco eficazes, do tipo para inglês ver. O Império terminou com o agravamento das condições de saúde e o Brasil continuou com a imagem de um país doente, onde viver era um risco, um verdadeiro purgatório. Eu é que não vou para o Brasil, opá. Lá tem muita doença. A República trouxe novos ares e esperanças de avanços na saúde. Agora sim, com a República, a saúde do povo vai melhorar. Com o fim da escravidão, o Brasil passou a depender da mão de obra dos imigrantes para o trabalho nas lavouras de café e nas fábricas. Mas a fama de um país insalubre afugentava novos operários. O período de 1900 a 1920 foi marcado por reformas urbanas e sanitárias, principalmente nas grandes cidades, áreas portuárias e no Rio de Janeiro, então capital da República. Apesar disso, o Brasil seguia refém dos problemas sanitários e das epidemias. Pois é isso mesmo, ando chovendo, depois palhaçado, na minha gaita, vou tocando, rato. As mudanças propostas por muitos eram contrárias aos interesses políticos e econômicos daquele tempo. No entanto, o crescimento do país dependia de uma população saudável e com capacidade produtiva. Os sanitaristas comandaram este período realizando campanhas de saúde. Um dos destaques, o médico Oswaldo Cruz, enfrentou até revoltas populares, mas convenceu o Estado a tornar obrigatória a vacinação contra a varíola. Tem no braço, o tetão, chega o cinco e vamos mais, enfiando aquele nosso, para ser tudo mais. Mas a lei manda pro coitado do freguês, mas bebendo na frente, encerro a fruta dela. As campanhas chegaram até os sertões do país, divulgando a importância do cuidado com a saúde no meio rural. Mas os pobres continuavam em moradias precárias e as doenças fazendo vítimas. Só a gripe espanhola causou a morte de mais de 300 mil brasileiros. Nos anos 20, surgiram as CAPs, as Caixas de Aposentadoria e Pensão. Foram criadas pelos trabalhadores para garantir proteção na velhice e na doença. Com o passar do tempo e a pressão popular, Getúlio Vargas decidiu ampliar o atendimento também para as outras categorias profissionais. Estamos expandindo o modelo das CAPs. Agora elas passam a se chamar IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões, e vão atender muitas categorias profissionais. Também estamos criando o Ministério da Educação e Saúde para dar mais atenção aos trabalhadores. O período getulista promoveu reformulações no sistema. A atuação passou a ser mais centralizada, focada no tratamento das epidemias e endemias. Só que as verbas da saúde acabavam desviadas para outros setores. Boa parte dos recursos dos IAPs eram utilizados para financiar a industrialização do país. E, mais uma vez, o atendimento não chegava a todos. O Brasil continuava doente. O povo tá doente, o povo tá infeliz. Sem honestidade não avança esse país. O povo tá doente, o povo tá infeliz. Sem honestidade não avança esse país. Não, 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 não. A Constituição de 1934 proporcionou aos trabalhadores novos direitos, como a assistência médica e a licença gestante.
Até que em 1943 veio a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que além dos benefícios à saúde, criou o salário mínimo e outras garantias trabalhistas. Com a Segunda Guerra, o mundo paralisou perplexo diante de Adolf Hitler. Regulären Soldaten geschlossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. No Brasil, o desafio era levar mais saúde ao povo brasileiro. Em 1953, foi criado o Ministério da Saúde, que se ocupava principalmente das políticas de atendimento nas zonas rurais, enquanto que nas cidades, o acesso à saúde era privilégio dos trabalhadores com carteira assinada. O presidente JK estava muito ocupado em construir a nova capital e dar impulso à industrialização. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Veio a ditadura e os governos militares focaram os investimentos na segurança e no desenvolvimento. Mais uma vez, a saúde sofreu com a redução das verbas. E doenças como a dengue, meningite e malária se intensificaram. Diante das epidemias e do aumento da mortalidade infantil, o governo foi atrás de soluções. Em 1966, nasceu o INPS, com a missão de unificar todos os órgãos previdenciários que vinham funcionando desde 1930 e, claro, melhorar o atendimento médico. A atenção primária cada vez mais era vista como responsabilidade dos municípios e os casos complexos ficavam a cargo dos governos estaduais e federal. Nos anos 70, o FAS, um fundo composto por recursos da loteria esportiva, destinava parte do dinheiro para a saúde. Acho que isso é uma zebra. Mesmo assim, no auge do milagre econômico brasileiro, as verbas para a saúde representavam apenas 1% do orçamento geral da União. A piora nos serviços públicos deu força para o crescimento dos grupos privados e os brasileiros entraram na roda viva dos planos de saúde. Saúde virou sinônimo de mercadoria. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, ampliou os conceitos de saúde pública no Brasil e propôs mudanças baseadas no direito universal à saúde com melhores condições de vida. A forte presença de organismos internacionais também abriu os olhos da sociedade para o valor de ações de saneamento, medicina preventiva, descentralização dos serviços e participação nas decisões. O relatório produzido durante a 8ª Conferência foi tão importante que serviu de base para a elaboração do capítulo de saúde da Constituição de 88 e para a criação do SUS, Sistema Único de Saúde. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Embora ainda com participação do setor privado, o SUS estabeleceu o princípio de um sistema de saúde gratuito e de qualidade para todos os brasileiros.
Vários programas importantes, como o PSF, Saúde da Família, o Profai, de Formação em Enfermagem, e as RET-SUS, Escolas Técnicas Profissionalizantes, foram criados nessa época e até hoje contribuem para a qualificação e humanização do atendimento. O Brasil mudou de patamar na saúde pública. Os avanços são inegáveis, mas os desafios continuam imensos. Até hoje, o SUS não recebe verbas suficientes e isso tem reflexos diretos na qualidade do atendimento. A saúde também segue sofrendo as consequências da corrupção e do gigantismo do Brasil. Assim como há 500 anos, ainda estamos em busca de uma saúde de qualidade para o povo brasileiro e esperamos pelo momento onde o Brasil faça valer o artigo 196 da Constituição. Saúde, um direito de todos, um dever do Estado.